Senta aí, vamos para mais uma prosa de balcão comigo, com Naldo Góes, diretamente de Teixeira de Freitas para o mundo. Pessoal, algumas pessoas me perguntam, né? Naldo, você trabalha com o quê? O que você faz? Se você não me conhece, né, alguns anos atrás eu tinha um mercadinho, eu trabalhei também com futebol, eu já fiz muita coisa nessa vida. Eu já atirei para muita coisa, até acertar em uma. Não é assim? A gente tenta uma coisa, tenta outra, até você encontra uma que você se identifica. E ali você finca, né? Você cria a sua base e vai embora. Então, vamos resumir. Há alguns anos atrás eu trabalhava com futebol, sempre fui apaixonado por futebol, ainda sou apaixonado por futebol. E eu era treinador de futebol, né? E eu comecei um trabalho para adultos, né? Existe hoje escolinha de futebol para criança e eu criei uma escola de futebol para adulto, entende? E fui aprimorando isso, né? Como é que se diz? Criando um método para chegar aonde eu cheguei, aonde eu estou hoje, né? Hoje eu tenho o Fit Soccer. O que é isso? Fit Soccer é uma junção de quem quer perder peso treinando futebol. Aquelas pessoas que não gostam de academia, mas precisa, né, de uma atividade física com a qual ele se identifica. Futebol, por exemplo, que é a paixão brasileira, paixão nacional. Então, eu juntei isso, né? Então, hoje o Fit Soccer é vamos dizer assim, um time de futebol, uma escola de futebol, mais voltada para emagrecimento, para condicionamento físico, tanto para homem quanto para mulheres. Então, por que você está falando isso? Pessoal, tem momentos da nossa vida que a gente passa, né, por algumas dificuldades. E eu sempre aprendi que nós temos que fazer de um limão uma limonada. Então, há alguns anos atrás eu criei isso, né? Meio que bagunçado. Depois eu parei, passei um ano, muito tempo parado. E aí, passaram-se alguns anos, meu irmão retomou esse trabalho. Meio que bagunçado também, né? Que não era o objetivo principal da vida dele. E aí, cara, eu passei por uma dificuldade, eu entrei numa dificuldade financeira. E ele me entregou de volta esse trabalho. E aí, cara, eu peguei, né? Eu lembro que na época ele tinha 12 alunos, 12 alunos. Como nós treinamos hoje no espaço aberto, no campo de futebol, no campo de society, de futset, então ele é aberto, né? Ele é aberto. E aí, quando chega no período de chuva, no período frio, que é agora junho, julho e agosto, por o horário ser 5 da manhã, nosso treino é 5 da manhã, de 5 a 6 e meia da manhã, sai muita gente. Muita gente deixa de vir treinar. Por causa do frio, chega a 13 graus, 15 graus. E para nós essa temperatura aqui na Bahia já está morrendo, né? A Bahia é calor. Então, cara, o ano passado, ano retrasado e passado, eu passei muita dificuldade nesse mesmo trabalho. Porque muita gente chegando nesse período saía. E eu passava dificuldade com isso. Eu lembro que o ano passado nós ficamos com
6 alunos. Olha só, 6 alunos. Não dava nem para pagar o aluguel do espaço. E chegou uma hora que eu pensei em parar. Falei, poxa, não, isso aqui não vai dar certo. Vou mudar de atividade. Né? Vou mudar de atividade. E eu lembro que desses 6 alunos, os 6 chegou e falou para mim, Ronaldo, não para não. Não para não, que isso vai passar. Isso vai passar. Eles até um mês que faltou para inteirar o aluguel, eles colocaram a mais da mensalidade. E eu paguei o aluguel. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu vou profissionalizar isso aqui. Eu vou profissionalizar. Como? Eu vou criar uma estrutura para ter isso aqui como uma empresa, como minha principal fonte de renda. Aí eu criei o método FitSoccer. E eu profissionalizei isso. Eu estruturei. Eu comecei, sim, aí passou essa fase. Aí passou essa fase ruim. Quando entrou em agosto, final de agosto, início de setembro, aí ó, aí só subiu. Só subiu. Graças a Deus está dando super certo. Né? E aí o que acontece? Aí eu profissionalizei, eu comecei a estruturar, eu comecei a me organizar. Eu coloquei toda a minha força nesse trabalho. Para criar uma estrutura, criar meios de trazer mais alunos, para quando chegar nesse período frio, eu não passar a dificuldade que eu passei nos anos anteriores. Né? Aí eu comecei a criar eventos, criar tanta coisinha para segurar o aluno. Comecei a melhorar os meus treinos, comecei a evoluir. Aonde eu quero chegar com isso, pessoal? Daqui a pouco eu termino a história. Aonde eu quero chegar com isso? É que às vezes você está num trabalho e o trabalho não está dando certo, não está trazendo o resultado que você quer. E aí você começa a colocar a culpa em A e coloca a culpa em B, em C. Sendo que a culpa é a gente mesmo. Que a gente não faz por onde crescer esse trabalho, entendeu? Então procure, se você está num trabalho que não está dando certo, para hoje, analisa, por que eu posso melhorar aqui? Começa a ter uma visão, não de dono, começa a ter uma visão de aluno, de cliente, sei lá. Como é que o cliente se sentiria feliz ao chegar aqui? O que é que ele espera ao chegar aqui? Entendeu? Então eu comecei a fazer essas perguntas. Eu falei, o que eu sendo aluno, como eu gostaria que aqui fosse? Eu sendo aluno, como eu gostaria que o treino fosse? Então eu comecei a pensar assim. E eu comecei colocando em prática essas coisas. Tem dado super certo. E aí pronto, foi crescendo, foi crescendo. Aí nós agora estamos no período frio. O que aconteceu? Cresceu. Cresceu. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, hoje a mensalidade é R$ 120. 3 vezes por semana. Eu falei, olha só, quem pagar junho, julho e agosto, os 3 meses, que é o período frio, vai pagar só R$ 100 a mensalidade. Mas tem que pagar adiantado. Uma galera fez isso. Entendeu? O que eu fiz? Eu criei método, eu criei saídas, soluções. Eu crio os desafios. Em 15 dias, treinando todo dia, com um plano alimentar e tal. Quem perder mais peso, quem perder mais gordura, vai ganhar X. Entendeu? Criei essa competitividade. Uma coisa que eu criei foi muito boa. Todo treino, no final do treino, o homem gosta de futebol. Pô, ele foi para lá porque é de futebol, porque ele não gosta de academia. Concorda? Veio porque é futebol. Aí no final de todo o treino, eu coloco 10 minutinhos ali de futebol. Para jogar futebol. Uma equipe contra a outra, eu divido as equipes. Cara, isso tem dado super certo. Super certo. Então, se você está passando por uma dificuldade no seu negócio ou na sua vida, para pensar, poxa.
Parar para pensar. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Comece a pensar com a cabeça do cliente que vem até você. O cliente que vem até aqui, o que ele espera? Se eu fosse um cliente, o que eu gostaria de encontrar aqui? Se eu fosse um cliente, como eu gostaria de ser atendido? Entendeu? Eu comecei a pensar assim, se eu fosse aluno, como eu gostaria que fosse? E aí as coisas vão aparecendo. E claro, pessoal, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Né? Chame Deus para ser sócio do seu negócio. Chame Deus para ser o seu guia, o seu mentor. Todos nós temos que ter um mentor, aquela pessoa que você pede orientação. Todos nós temos que ter. Chame Deus para isso. Ele vai te orientar, ele vai te dar a direção. Ele vai abrir sua mente, abrir seus olhos, vai te dar ideias. Vai trazer pessoas até você para que você possa, que vai te dar orientação. Vá por mim, eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu não estou contando história de coach, não. Até porque eu não sou coach. Eu tô te falando o que acontece comigo, o que aconteceu comigo. Procure pessoas, se junte a pessoas que te colocam para cima. Junte com pessoas que vai te ajudar, vai te abrir sua mente, vai te orientar, vai te dar ideias. Pessoas que venceram, pessoas que estão vencendo. Eu faço isso. Tem alunos no meu trabalho que são milionários e começaram lá de baixo. Pessoas que eram comigo lá embaixo. O que acontece? Eu troco ideia com esses caras direto. Eu chamo eles fora do trabalho, eu chamo eles para conversar. Vou na casa deles, no trabalho. Ô irmãos, o que você acha? Os caras me dão ideia. Eles compraram minha causa. Entende? Mas isso é o quê? Isso é Deus. Isso é Deus que faz isso. Então, meu conselho, faça isso. Faça um contrato. Combine com Deus. Chame Ele para dentro do seu negócio. Chame Deus para ser seu sócio. Ele vai te orientar, Ele vai fazer tudo por você. Você só vai lá e aplica o que Deus te orienta. Entendeu? Então o Fit Soccer hoje é isso. Hoje eu tenho mais de 70 alunos. Dá uma renda muito boa, graças a Deus. E vai crescer meu projeto até o final do ano, 100 alunos. Depois eu vou criar o meu curso. Entendeu? O meu método só tem eu no Brasil. Vou registrar minha marca. Só tem eu no Brasil. Esse modelo de trabalho, existe muitos parecidos, mas o meu modelo só tem eu. Eu criei. Deus me deu. Eu vou registrar essa marca. Já estou em processo, na verdade. Entendeu? Então chame Deus para o seu negócio, para a sua vida. E vai dar tudo certo. Tá bom? Então meu vídeo de hoje é esse. Se por um acaso você se identificou com esse canal, com esse vídeo, você dá uma moral pra gente. Começa a seguir, compartilha, comenta, dá o seu like e vamos pra cima. Tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo. Tchau.